Ora, bom dia. Vou dar início à apresentação da aula teórica sobre imagiologia do tórax. Os objetivos gerais da aula dizem respeito à imagiologia clínica e anatomia da parede torácica, diafragma, pleura, pulmões e vias respiratórias, coração, grandes vasos, diastino e seios. Dos objetivos específicos, dar alguma ênfase aos tópicos já referidos, sobretudo alguns em particular, como fissuras e lobos pulmonares, atelectasia, avaliação de massas pulmonares e avaliação de veias mediastínicas e das artérias coronárias. Começando pela abordagem de avaliação torácica e cardiopulmonar por radiologia convencional, lembrar que o raio-x tórax é o exame de primeira linha, sobretudo pela baixa radiação, pela informação fornecida e a sua acessibilidade. E lembrar que serve para ver todas as estruturas incluídas no campo de avaliação, mas a avaliação primordial é centrada no parênquima pulmonar. No exame radiológico torácico, o posicionamento deve ser feito com o paciente encostado ao ecrã onde a imagem vai ser adquirida, de maneira a o coração ficar mais perto da área de avaliação, de maneira que nós estamos a ver o doente como se ele estivesse em frente a nós, estamos a ver o doente pelo lado do detector e deste modo obtém-se um menor efeito de magnificação da silhueta cardíaca e permitindo, por isso, melhor avaliação do parênquima pulmonar. Geralmente, quando se faz uma avaliação de perfil, dá-se preferência à avaliação do perfil esquerdo, em que fica este do lado do detector, também para permitir uma menor magnificação da silhueta cardíaca. Exame radiológico torácico, por isso, raio-x tórax PA, que é a sua designação mais habitual, PA de póstero anterior, diz respeito a um grande número de exames realizados no Departamento de Radiologia. É difícil de interpretar-se, sobretudo porque a radiologia convencional é uma técnica bidimensional e por isso torna-se mais difícil incorporar a avaliação 3D ou tridimensional numa projeção bidimensional, obrigando um melhor conhecimento da anatomia e da patologia para inferir a reprodução das mesmas na obtenção da imagem. Quando se diz aqui que a avaliação habitual consiste em duas projeções, não é bem verdade. Portanto, geralmente, o standard é fazer uma avaliação postero-anterior. E se houver necessidade, por uma série de razões, por esta mostrar alguma patologia ou algum dado duvidoso, ou para melhor caracterização espacial, determinada lesão, pode-se recorrer também à realização adicional do perfil, sobretudo do lado esquerdo, e se no PA inicial existir uma alteração no pulmão do lado direito, ou projetado no pulmão do lado direito, a incidência complementar que se irá fazer é o perfil do lado direito, para obter uma maior nitidez da imagem. Outras incidências de tórax que poderemos fazer será um decúbito lateral, que poderá ser um decúbito lateral direito ou esquerdo, e nesse caso, portanto, o lado dependente, o decúbito lateral, permitirá determinar se determinada patologia está localizada na pleura ou no pulmão. Por exemplo, se existir líquido na pleura, ele irá mobilizar-se ao longo desta num decúbito lateral, em que a suspeição de líquido pleural vai ficar na zona lateral, que vamos colocar mais dependente. Também poderíamos avaliar um pneumotórax em decúbito lateral e nesse caso iríamos fazer o decúbito lateral na posição oposta àquela em que se deduz estar presente o pneumotórax.
O perfil lateral direito é aquilo que eu vos disse, ou o perfil direito, poder-se-á realizar quando no PA existe uma imagem a esclarecer no lado direito do hemitórax. Avaliação em apneia pós-expiratória é uma alternativa a considerar relativamente ao raio-x de tórax PA habitual que se faz em apneia pós-inspiratória, e assim a apneia pós-expiratória pode ser útil, por exemplo, para a pesquisa de corpo estranho ou em caso de pneumotórax. Em ambas as situações, o lado afetado vai ficar mais preeminente. Portanto, se houver um corpo estranho que esteja a obstruir um brônquio, numa radiografia obtida em apneia pós-expiratória, o pulmão onde se encontra, correspondente ao brônquio, onde se encontra o corpo estranho, vai manter o seu volume ao contrário do pulmão são, que em expiração vai ficar mais pequeno. Também no caso do pneumotórax, como o volume pulmonar vai diminuir a expiração, o pneumotórax fica maior e mais facilmente visível. Incidência lordótica é aquela que vemos aqui em baixo à esquerda através de um desenho e com uma pessoa, em que iremos colocar a pessoa, o paciente em posição AP, portanto com o dorso encostado ao detector e em posição inclinada, de maneira que as clavículas vão projetar-se acima do apex pulmonar e deste modo eventual detecção de patologia que se encontra no apex pulmonar se vai tornar mais facilmente visível. O modo de avaliação de um raio-x de tórax, seja ele PA ou perfil ou incidências localizadas, deve ser feito de uma maneira sistemática. Em primeiro lugar, dados referentes à identificação e ao dia, por exemplo, de realização e modo de realização da radiografia. Depois ver a qualidade da mesma, saber se o exame está interpretável e, posteriormente, fazer uma avaliação sistematicamente de todas as estruturas da anatomia e das áreas a avaliar e procurar encontrar anomalias, nomeadamente procurar discriminar a sua localização e proceder à sua descrição. E, por fim, considerar qual a correlação entre os dados imagiológicos e o quadro clínico presente. Uma maneira simples de avaliar um raio-x de tórax pode ser, por exemplo, começar por fazer a avaliação central da silhueta cardiomediastínica, depois passar para a avaliação do parênquima pulmonar e, por fim, para avaliar a parte externa ao parênquima pulmonar, sobretudo no que respeita à caixa torácica, abdômen superior, base do pescoço, e lembrando que a pleura apresenta uma expressão radiológica que se encontra entre o pulmão e a caixa torácica. Mais uma vez, o grande interesse do exame radiológico convencional do tórax é a sua relação custo-benefício, em que o custo se traduz pelo baixo preço e baixa dose de radiação, e o benefício pela quantidade de informação fornecida. Deste modo, vamos respeitar o princípio de obtenção de uma boa qualidade de imagem com uma dose de radiação baixa, respeitando o princípio ALARA de as low as reasonable achievable. Assim, começando pela qualidade técnica do exame raio-x de tórax PA, podemos considerar que os critérios a considerar estão incluídos nesta mnemónica do Rest in Peace, em que o primeiro será rotação, o segundo inspiração e o terceiro penetração radiológica da quantidade de raio-x usado. Também podemos usar para P um quarto critério, que é pulmão totalmente incluído na avaliação. A rotação diz respeito a um critério que é as apófises espinhosas dorsais, sobretudo ao nível da extremidade interna das clavículas, deve estar equidistante de ambas as extremidades internas claviculares, de maneira que o paciente se encontra paralelo ao detector e não está por isso rodado.
A inspiração diz-nos que o doente deve estar em apneia pós-inspiratória, de maneira que o coração fica um pouco mais encurtado, mais pequeno, o pulmão fica mais expandido e, portanto, com mais ar e menos rede vascular visível, e o diafragma mais baixo. Os critérios de qualidade de uma boa inspiração ser vermos acima do diafragma os 10 arcos costais posteriores ou os 6 arcos costais anteriores. O último critério de penetração diz respeito à quantidade de radiação que vamos usar. Devemos ver no raio-x de tórax espelhado, devemos ver o esboço dos discos intervertebrais. E isto é o que se chama uma dose normal ou uma penetração radiológica normal. Se nós não virmos os raios, os discos vertebrais projetados na silhueta cardiomediastínica, como acontece aqui, o raio-x está pouco penetrado, portanto está branco. Se por outro lado virmos muitas estruturas ósseas muito bem delimitadas e o parênquima pulmonar queimado, ou seja, não vemos o retículo broncovascular, só vemos ar praticamente, então consideramos que houve uma dose excessiva de radiação e consideramos que o radiograma estava penetrado. Portanto, o normal é este tipo de avaliação em termos de qualidade no que diz respeito à penetração radiológica. Podem ocorrer muitos artefactos na avaliação de um raio-x tórax PA. Apresento aqui alguns. Por exemplo, às vezes pode acontecer verem-se pequenas densidades nodulares na parte central da metade inferior dos hemitóraxes. Isso pode corresponder a uma projeção dos mamilos. Portanto, os próprios mamilos podem aparecer até como duas densidades quase simétricas, ou às vezes só se ver um dos mamilos projetados. E então poder-se confundir com nódulo pulmonar. Uma maneira de diferenciar seria fazer também um perfil, e no perfil este nódulo já não se iria ver, porque o mamilo estaria fora do pulmão. Ou então tínhamos um marcador metálico no mamilo e víamos que esse marcador metálico no perfil iria aparecer fora da projeção do tórax, ou se repetíssemos o plano PA, este nódulo iria aparecer nesse plano PA com um marcador metálico. Outro artefacto temos aqui, em que temos uma opacidade, uma imagem radiodensa projetada na base do hemitórax direito, que correspondia a um seio. Do lado esquerdo não existia seio. Lembrem-se que estamos a ver o doente de frente. Por isso, o nosso lado direito é o lado esquerdo do doente. Portanto, aqui o que é que aconteceria? Ou tínhamos um seio a mais do lado direito, ou um seio a menos do lado esquerdo. O mais habitual seria a situação de termos um seio a menos do lado esquerdo, portanto, era uma mulher que tinha sido sofrido uma mastectomia. Aqui temos umas imagens radiodensas que se projetam, lineares, que projetam na parte superior do hemitórax direito, mas que se projetam para fora da caixa torácica. E, portanto, podia ser uma projeção de madeixas de cabelo. Lembrar, como expliquei na aula de semiologia, que existem 4 densidades radiológicas normais, é que poderíamos considerar mais uma, que é metal, em que fica radiodenso com um branco mais intenso. O ar vai-se aparecer como preto, e aqui temos fora da caixa torácica, que é o ar ambiente. Temos também o pulmão, que aparece muito escuro, que é sobretudo composto de ar dentro dos alvéolos. A densidade hídrica, que aparece com cinzento claro. A densidade adiposa, que aparece como um cinzento escuro, que vemos aqui um plano adiposo entre músculos. E a densidade óssea, que aparece como mais clara, e em que o osso cortical é mais denso, tem mais cálcio, e portanto aparece mais claro do que o osso trabecular, que é um mix de trabéculas ósseas com medula hematopoética ou adiposa, e por isso não é tão radiodenso. Aqui aparece a expressão do que eu disse anteriormente, os 1, 2, 3 e 4, as respectivas densidades que se falou, e lembrar que o maior contraste vai-se obter em zonas de maior diferença de densidade, como temos aqui entre a clavícula e o parênquima pulmonar bastante arejado. Aqui temos uma interpretação de várias estruturas.
Só chamar a atenção que às vezes os slides estão errados. Por exemplo, o número 10 não é estômago, mas cólon. O estômago está aqui, com ar no fundo gástrico. E lembrar que há várias zonas do pulmão que são de difícil avaliação no raio-x tórax-PA. Por exemplo, a zona apical, onde existe projeção de clavículas, a zona por trás do coração, outra, zonas que se encontram no seio costofrénico posterior, que se encontra projetado ao mesmo nível do diafragma e, portanto, apresentando também a projeção do fígado de um lado e do baço e de estruturas abdominais superiores à esquerda, além dos seios, e, portanto, são zonas que são de avaliação difícil do pulmão num raio-x tórax PA. Também de estruturas mediastínicas de densidade hídrica vão se confundir devido ao sinal da silhueta e não são visíveis, como seja, por exemplo, o caso do esófago. As fissuras, como são muito finas, geralmente também não são visíveis e só são visíveis se tiverem paralelos ao feixe de incidência radiológico. Neste slide temos exemplificação de várias estruturas que podem ser avaliadas no raio-x tórax PA, todas identificadas. Numa radiografia de perfil, é normal nós vermos os arcos costais ligeiramente desprojetados, devido ao efeito de magnificação, em que os arcos costais mais afastados do detector vão aparecer um pouco mais posteriores. Reparem que no perfil, geralmente, a densidade radiológica do pulmão inferior é mais baixa que a do pulmão superior, porque aqui há a sobreposição dos ombros, e quando se faz um perfil, geralmente os braços ficam levantados. Temos aqui alguns exemplos em que estas setas estão a apontar para as cúpulas diafragmáticas e veremos que neste caso concreto torna-se difícil dizer qual é que é a esquerda ou a direita, porque normalmente o diafragma esquerdo, por sinal da silhueta, vai se confundir com o coração, mas nesse caso isso não aconteceu. Portanto, o diafragma que se diferenciar melhor que o coração, que for mais diferente em termos de densidade que o coração, será o diafragma afastado. Aqui temos os corpos vertebrais, que se veem bem. Este círculo está a dizer mais ou menos a zona onde nós iremos ver os hilos em projeção de perfil e que apresenta uma imagem radiotransparente tubular, que é a projeção da traqueia. Este traço preto é onde nós poderíamos ver uma grande cisura que pode ser vista de perfil se estiver mesmo paralela ao feixe radiológico. Este traço branco seria a projeção de uma pequena cisura do lado direito, e que teria esta projeção. Mais uma vez, os livros às vezes aparecem com desenhos errados, e o que acontece é que a projeção da pequena cisura, quando é vista, é mais ou menos horizontal e não com orientação ascendente superior, como aparece aqui. Assim, no perfil temos áreas importantes a ver, é o espaço claro retroesternal, que se estiver pouco transparente é porque existe uma densidade hídrica aqui, geralmente uma dilatação da silhueta cardio-aórtica. Podemos ver a traqueia com uma estrutura tubular radiotransparente que acaba por um círculo mais radiotransparente, que é a carina, onde existe maior espessura de ar resultante da bifurcação do brônquio direito e esquerdo. Podemos ter uma ideia aproximada de haver uma densidade antero-inferior em relação à carina, que é a artéria pulmonar direita, e outra posterior-superior, que é a artéria pulmonar esquerda, em arco, e outras vezes temos uma imagem radiodensa, outro arco que se vê mais acima deste, que é o arco da aorta, que aqui não vemos, corpos vertebrais, o espaço claro retrocardíaco, e se estivéssemos a ver aqui também o diafragma, que era o que deveríamos, como aconteceu no exame anterior, iríamos analisar também o seio costofrénico e as cúpulas diafragmáticas. Novamente avaliar o raio-x de perfil de tórax. Neste caso vemos que este diafragma inferior faz sinal da silhueta com o coração e, portanto, é o direito. Reparem nesta hipertransparência nodular central, que corresponde à bifurcação traqueal à carina. Temos aqui a traqueia
duas opacidades em arco, esta é a aorta ascendente, com crossa, artéria pulmonar, outra opacidade curvilínea, artéria pulmonar esquerda, e uma opacidade ovalar anterior à carina, que é a artéria pulmonar direita. Lembrarem que este é o aspecto normal do will num perfil em que não está muito densificado ou opacificado, portanto, presumo que não há patologia. Mais uma vez, a transparência pulmonar inferior, posterior, é maior que a posterior-superior. Aqui temos um espaço retroesternal com cerca de 2 cm dentro da normalidade. Apresentamos aqui exemplos de avaliação da caixa torácica. Em cima, à direita, a avaliação da coluna vertebral, com dois exemplos, em cima à direita, o do lado esquerdo, uma cifose dorsal, com acentuação da curvatura cifótica, e em cima, à direita, uma escoliose dorsal e escoliose lombar na mesma radiografia. Nas 4 imagens de baixo podemos ver exemplos clínicos e radiológicos do peito escavado e do peito carinato, ou seja, peito em quilha. No caso do peito escavado, a parte inferior do externo vai ter uma projeção posterior junto ao coração, com uma redução do diâmetro anteroposterior torácico, enquanto que embaixo à direita podemos ver o externo procedente com aumento do diâmetro anteroposterior torácico, chamando-se a isto o peito em quilha ou pectus carinatum. Um exemplo de alteração parietal do tórax pode ser o caso das vértebras das costelas acessórias, que geralmente estão associadas à sétima cervical, como temos aqui uma costela cervical, em que geralmente a apófise transversa a que elas estão associadas não tem uma orientação ascendente superior externa, como as apófises transversas dorsais. Uma apófise transversa cervical geralmente é mais horizontal ou uma projeção externa e descendente. Um pormenor importante em termos anatómicos pode ser útil para ver os vasos do mediastino superior, sobretudo os vasos subclávios, é lembrar que a artéria subclávia se encontra posterior ao músculo escaleno anterior, enquanto que a veia subclávia se encontra anterior ao músculo escaleno anterior e mais perto da clavícula, exatamente posterior à metade interna da clavícula, enquanto que a artéria tem uma topografia mais posterior e junto ao plexo braquial, mais perto do arco costal posterior, a artéria subclávia, e posterior ao músculo escaleno anterior. Outros 3 exemplos de algumas variantes anatómicas que podemos ver, novamente uma costela cervical, aqui em baixo à direita. Aqui temos, no caso da segunda costela, como a parte inferior da segunda costela, geralmente a parte inferior das costelas é mais fina, pode haver como que duas linhas de delimitação do bordo inferior das costelas e temos assim um sulco subcostal que corresponde à zona de diferenciação entre a parte da costela que é mais grossa, mais espessa, e a parte da costela mais inferior que é mais fina. Por outro lado, podemos ter às vezes uma rugosidade no bordo superior e anterior da primeira ou da segunda costela, que é o sítio de inserção dos músculos escalenos anteriores. Serve isto para mostrar variantes anatómicas dentro da normalidade, ou então traduzindo alterações congénitas sem grande significado patológico. A avaliação de fraturas costais geralmente faz-se por incidência radiológica de tórax em 2 posições, frente e oblíquas, com radiação mais penetrada porque é dirigida às estruturas ósseas e procura-se ver soluções de continuidade dos arcos costais e que por vezes é de difícil delimitação. Pode acontecer, como neste caso, quando existem várias fraturas, que dá a ideia que os arcos costais se apresentam mais convexos ou enganchados e, portanto, é o sinal do costal hook.
que aqui poderíamos considerar o equivalente à convexidade da trompa do elefante. Portanto, há um nítido aspecto mais convexo dos arcos costais. Lembrar também, quando existem fraturas das primeiras duas costelas, é porque o traumatismo foi mais frequente, foi mais intenso que o risco, e por isso poderá estar associado a outro tipo de lesões intratorácicas. A avaliação radiológica de fraturas costais pode ser mais difícil do que possa parecer à primeira vista, sobretudo por radiologia convencional, e em casos duvidosos até pode ser útil fazer um TAC para caracterizar os arcos costais. Neste caso havíamos aqui fraturas de fácil delimitação, a nível do primeiro e segundo arco e também na parte posterior do terceiro arco. Neste caso concreto, por exemplo, não iríamos confundir esta imagem com uma fratura, pois aqui estamos a ver uma zona de transição do arco costal com a apófise transversa. Às vezes também quando os contornos das costelas se cruzam entre si. Isto pode dar um efeito físico de anulação de sinal, chamado efeito bordo, que pode simular uma fratura. Na avaliação do flail chest, ter atenção que a sua noção diz respeito a mais de 5 fraturas costais adjacentes, ou então três arcos costais com fraturas em que existe mais que uma fratura em cada arco costal. Isso vai levar a um movimento paradoxal da caixa torácica na inspiração e na expiração, como está mostrado na imagem em cima à esquerda. E estas alterações, além de poderem ser vistas em radiologia convencional e na TAC, na própria TAC podem ser vistas nas imagens obtidas em projeção bidimensional, axiais, coronais ou sagitais, ou neste caso nas construções tridimensionais, que também mostram bem nas setas as zonas de fraturas costais. Geralmente estas imagens tridimensionais são mais apelativas e visualmente mais atraentes, mas em termos de obtenção de informação geralmente não são tão boas e só ocasionalmente é que permitem esclarecer dúvidas existentes nas imagens de TAC bidimensionais ou axiais, coronários e sagitais realizadas e sem projeção 3D. Os diafragmas em radiologia convencional podem ter uma projeção curvilínea que já vimos em exames anteriores e apresentam um componente muscular periférico e tendinoso central. Em radiologia, aliás em TACs e em ressonâncias, apresentam nos planos axiais um aspecto posterior em cordão de rosário, às vezes lobulado, correspondendo ao pilar direito e ao pilar esquerdo, que vai circundar a aorta. Aqui estamos a ver imagens de ressonância magnética, e no caso de reconstruções coronais também vão aparecer esses pilares com uma projeção mais vertical e paravertebral, correspondendo aqui tanto aos pilares diafragmáticos. Por vezes na TAC e na ecografia, o contorno do componente muscular periférico do diafragma aparece com aspecto lobulado e bucelado, que iremos observar mais tarde em imagens de TAC e de ecografia. Como disse anteriormente, os diafragmas em radiologia convencional podem ter um aspecto mais curvilíneo ou às vezes ligeiramente bucelado, e é habitual o diafragma direito apresentar-se aí cerca de 1 a 1,5 cm mais alto que o diafragma esquerdo, devido ao efeito de massa desencadeado pelo fígado, e portanto poderemos pensar, quando eles estiverem no mesmo plano ou quando o diafragma esquerdo estiver mais elevado, isso poderá resultar de alguma anomalia existente do lado direito, em que o diafragma está mais baixo, ou do lado esquerdo, em que o diafragma está mais alto.
A pleura parietal visceral, como são muito finas, normalmente não são visíveis por patologia, radiologicamente. Se houver patologia na pleura, geralmente poderá ser presença de ar, ou de líquido, ou de tecido sólido. Quando existe um derrame pleural, existe uma tendência para uma opacificação que se confunde com a silhueta cardiomediastínica e que geralmente tem um bordo superior côncavo para cima, que é o chamado sinal do menisco ou de linha de Ehlers-Danlos, e que neste caso é muito horizontal. Geralmente essa linha é mais curvilínea e mais com uma orientação de baixo para cima e de dentro para fora. Aqui neste caso temos um pneumotórax em que temos ar na pleura que é às vezes difícil de ver por si, porque o parênquima pulmonar periférico tem muito pouco interstício e aparece sempre muito escuro. O que nós vemos muitas vezes como sinal indireto é o descolamento da pleura visceral para uma posição mais interna e, portanto, vamos ver uma imagem linear, mais ou menos paralela à grelha costal. Lembre-se também que o pneumotórax vê-se melhor numa apneia pós-aspiratória. Portanto, em caso de dúvida, repete-se o exame em apneia pós-aspiratória e o pneumotórax torna-se maior. A mesma imagem em que vemos aqui o desenho da pleura visceral colapsada ou com reentrância. Às vezes o pneumotórax, quando é muito grande, vamos ver o hemitórax muito radiotransparente e o pulmão fica todo colapsado junto ao hilo, com uma densidade homogénea, até parece um tumor. Mas no espaço do pneumotórax não existe retículo peribroncovascular. Lembrar que também no slide anterior, onde havia uma pequena marcação no terço médio do lado direito, era um artefacto. Se o pneumotórax for aumentando progressivamente, o pulmão vai diminuindo de tamanho até desaparecer completamente. Está aqui um vestígio pulmonar e todo o hemitórax fica radiotransparente e começa a empurrar o mediastino para o lado oposto. Neste caso começa a haver um compromisso cardiovasculatório e, portanto, é uma situação de emergência de vida. Portanto, esta é uma situação de diagnóstico obrigatório. Se por outro lado temos uma imagem muito sugestiva de um derrame pleural e em que existe um nível retilíneo bem delineado e ao mesmo tempo uma imagem superior bastante radiolucente, então é porque a cavidade pleural tem líquido e tem também ar. Atenção que este ar pleural não terá que ocupar toda a espessura anteroposterior do pulmão nesta posição, pelo que às vezes se houver pulmão arejado à frente ou atrás, poderá haver algum retículo peribroncovascular visível. Mas o nível retilíneo é muito sugestivo de hidropneumotórax. Se tivéssemos dúvidas, fazíamos um radiograma em decúbito lateral direito, como aquele que eu mostrei no princípio da aula, e o doente ficava deitado e o derrame iria aparecer todo ele de declive ao longo da grelha costal. Aqui temos uma projeção imaginária dos lobos pulmonares no raio-x tórax-PA. Reparem-se que à esquerda, o lobo superior esquerdo praticamente nunca ocupa o seio costofarénico do mesmo lado. O lobo inferior esquerdo nunca ocupa o apex pulmonar em situações normais. Reparem que à direita, o lobo inferior direito tem uma projeção parecida com o lobo médio direito, mas tem maior altura. Nesta imagem, reparem que a pequena fissura, como é paralela ao feixe radiológico, apesar de ser fina, é visível. Portanto, muitas vezes vocês vão ver as pequenas fissuras no raio-x tórax-PA e as grandes fissuras no raio-x tórax-perfil, porque se encontram paralelas ao feixe radiológico. Aqui temos a projeção dos lobos pulmonares no perfil, à direita e à esquerda, e reparem então como as grandes fissuras podem ser visíveis no perfil. Geralmente a grande fissura esquerda é mais vertical que a direita. Por outro lado, a pequena fissura também pode ser às vezes visível no perfil, se for paralelo ao feixe radiológico. E também lembrar, como eu disse há pouco também, que a pequena fissura ou fissura horizontal do lado direito tem um trajeto mais ou menos horizontal propriamente dito. Algumas imagens lineares propriamente dito estão aqui apresentadas, variantes anormais. Temos assim a cisura da ásicos, que corresponde a uma invaginação da pleura no lobo superior, portanto
é uma fissura incompleta e não corresponde a um lobo propriamente dito, é uma imagem que aparece em vírgula invertida no apex pulmonar direito. A fissura superior separa o segmento apical do lobo inferior dos segmentos basais, portanto é uma fissura horizontal que vamos ver em topografia mais posterior. A fissura inferior separa o segmento basal interno inferior dos outros. E a fissura horizontal esquerda poderá ser o equivalente da pequena fissura direita, mas do lado esquerdo. Neste exemplo, temos aqui uma estrutura nodular com uma imagem linear superior externa no terço superior do pulmão direito. É este o aspecto típico da cisura da ASICS. Portanto, uma imagem típica, está aqui sublinhada. Reparem que nesta radiografia o coração estava um pouco alargado, portanto havia uma cardiomegália. Portanto, o índice cardiotorácico, vou explicar mais à frente, era superior a 50. Reparem que o diafragma direito está ligeiramente mais alto que o esquerdo, com algum significado patológico, é possível. E vejam também a aorta, que se apresenta flexuosa, a aorta descendente, e com a crosta um pouco procedente. Aqui aparece a designação de fissura da ASICS, em que a imagem nodular corresponde à crosta da ASICS, e temos aqui a designação imprópria de lobo da ASICS, por isso é que aparece entre aspas. Na TAC, e neste caso com janela pulmonar, em que aparece a branco todas as densidades, exceto as áreas arejadas, tem este aspecto linear na zona apical do pulmão direito. As fissuras às vezes podem-se ver nos cortes TAC como imagens lineares. Neste caso, no plano axial, temos a grande cisura. E depois temos a pequena cisura, que aparece com um aspecto geralmente curvilíneo anterior. Aqui num plano coronal, a pequena cisura. Mas, por vezes, quando elas não são bem delimitadas, podemos inferir indiretamente a sua localização, porque no seu trajeto ou na sua posição existem menos estruturas vasculares e, portanto, poderá aparecer em mesma imagem linear, às vezes uma banda menos densa, portanto, mais escura, onde não há vasos. Neste slide apresento um resumo semiológico das imagens de pulmão e pleura que pode ser utilizado não só para a radiologia convencional como para a tomografia computadorizada. Assim, quando existe uma pacificação intratorácica no espaço pleuropulmonar, podemos pensar que compromete sobretudo as vias aéreas distais, portanto é uma densificação alveolar. Pode ser comprometer o retículo peribroncovascular. Pode-se dever a uma zona de pulmão que se encontra colapsada, sobretudo por um mecanismo de obstrução brônquica, chama-se uma atelectasia. Pode ser uma massa, ou então pode ser um espessamento pleural, que geralmente é líquido. Se fosse sólido, era mais circunscrito e de contornos bucelados e aparece em patologia mais grave, neoplásica primária ou secundária, e que, por exemplo, o prognóstico é mau e o doente não vive o suficiente para essa densidade sólida aumentar de volume. No caso de haver uma densidade reduzida, portanto, o hemitórax estar muito arejado, podemos pensar em ar na pleura, pneumotórax, ou então aumento do volume gasoso de todo a área pulmonar, e as causas mais frequentes é o enfisema pulmonar ou o Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Os aspectos em TAC, poderemos considerar que as densidades podem aparecer como densidades lineares, nodulares, consolidação ou ground glass. Ground glass é um padrão de opacificação de vidro expelido que nós consideramos que geralmente só se vê na janela parenquimatosa e, portanto, há uma redução, um aumento da densidade de grau ligeiro e conseguimos ver os vasos no seu interior. Se não conseguíssemos ver os vasos no seu interior, era uma condensação ou uma massa. No caso de redução da densidade pulmonar, podemos vê-la muitas vezes bolhas de ar, como temos aqui, bolhas de enfisema, portanto com parede mais espessa podia ser um quisto, ou então zonas dispersas de menor densidade do parênquima, que podem corresponder a
aumento do conteúdo gasoso dos alvéolos distais numa fase inicial de enfisema disperso centrocinar. Quando estes aspectos são acompanhados de um retículo muito grosseiro, ou seja, múltiplas densidades nodulares microquísticas de bolhas de enfisema com uma acentuação do retículo intersticial grosseira à volta, falamos no padrão de Favre de Mel ou honeycombing, que já traduz fibrose. As chamadas doenças de vias aéreas distais, ou airspace disease, ou opacidades alveolares, caracterizam-se por três aspectos essenciais. Geralmente são opacidades mais ou menos homogéneas e sistematizadas, portanto encontram-se localizadas num lobo ou num segmento. Neste caso é o lobo superior direito, são delimitadas inferiormente pela pequena cisura e podem ter um aspecto de hiperdensidades estriadas no seu interior, que são os brônquios que ainda estão arejados, ou chamado sinal de broncograma aéreo. Neste caso, temos um aspecto que ocorre em todo o lobo superior esquerdo, está todo ele opacificado, ainda se vê em marcas vasculares, poupa o seio costofrénico esquerdo, e por isso nós podemos inferir que é uma localização lobar esquerda global, e apresenta também broncograma aéreo. Como esta consolidação não aumenta o volume do lobo, nem diminui o volume do lobo, não vai condicionar desvio cardiomediastínico. As mesmas considerações acerca da doença de vias aéreas ou consolidações alveolares. Podem fazer sinal da silhueta com o coração ou com o diafragma, conforme a localização em que se encontrem. Na imagem em baixo à esquerda temos o hemitórax esquerdo opaco, em que podíamos pensar que haveria uma grande consolidação, porque estamos a ver o brônquio esquerdo. Mas ao mesmo tempo também podia haver um derrame pleural associado que contribuía também para um aumento da densidade. Nas duas imagens à direita temos o mesmo padrão visível numa pneumonia segmentar anterior do lobo superior direito, que é delimitada inferiormente pela pequena fissura, razoavelmente homogénea, com broncograma aéreo, e reparem no aspecto em TAC, no plano axial com janela parenquimatosa, em que vemos os brônquios bem arejados no interior da consolidação. No caso da doença intersticial, que diz respeito ao interstício pulmonar central ou periférico, tecido de suporte e de condutor das vias aéreas, traduz por densificação de discretas partículas que podem apresentar discretas partículas do interstício, que pode ser mais global ou menos global, e apresenta três padrões, que é o reticular, ou micronodular, ou misto. E geralmente apresentam um aspecto fluo e com uma má delimitação nas zonas de transição para as áreas não afetadas. Neste caso temos um padrão reticular difuso dominante, parece uma rede, que acontece numa sarcoidose. Aqui temos o padrão granular ou micronodular difuso, em que seriam múltiplos depósitos metastáticos no interstício pulmonar, e às vezes é um padrão misto de densificação do retículo e alguns micronódulos. E neste caso também era, noutro caso, de doente com sarcoidose. Este padrão de reforço do interstício pode ter múltiplas etiologias, muitas vezes de origem desconhecida, pneumonias idiopáticas de reforço intersticial. Na TAC podemos ter um padrão de reticularidade difusa com algumas áreas de vidro expelido dispersas por zonas em que existe também um componente intersticial dominante, mas com algum componente alveolar, doenças granulomatosas ou outras doenças como osteocitose. Como vocês sabem, existem múltiplas razões para a ocorrência de doença intersticial difusa pulmonar, que vocês depois poderão investigar. Aqui apresenta-se uma exemplificação da anatomia dos brônquios principais direito e esquerdo, com as suas características. O direito mais vertical, mais curto e mais largo, depois existe logo uma bifurcação precoce entre brônquio lobar superior e brônquio intermédio para o lobo médio e o lobo inferior. O brônquio esquerdo é mais horizontal, mais estreito e mais comprido. Reparem que a artéria pulmonar esquerda vai fazer uma crossa e passa posteriormente ao brônquio
do lobo superior esquerdo, enquanto que a artéria pulmonar direita é mais horizontal e encontra-se anterior ao brônquio principal esquerdo. Brônquio principal direito. Quando há uma inalação, a ingestão de corpo estranho, por esta anatomia que está aqui descrita, mais frequentemente ele ir-se-á localizar no brônquio principal direito. Aqui temos a descrição das unidades funcionais pulmonares, em que existe uma bifurcação sucessiva dos brônquios até tornarem-se em brônquios terminais, respiratórios, e terminarem na unidade funcional distal, que é o lobo pulmonar secundário, que apresenta um conjunto de ductos e sacos alveolares com ácinos, e em que podemos ver que nesta unidade funcional a via respiratória e as artérias estão a nível central, enquanto no interstício periférico delimitante o lobo secundário, através dos septos interlobulares, correm as veias pulmonares. Portanto, isto permite-nos também analisar depois imagologicamente as estruturas anatómicas visíveis nos lobos pulmonares secundários. Um dado importante em relação à avaliação dos brônquios por imagem é o diagnóstico de bronquiectasias, que pode ocorrer quando os brônquios se encontram visíveis muito distalmente e perto da pleura, ou então quando o seu calibre está alargado, e a maneira mais fácil de ver é direta ou indiretamente em relação ao calibre da artéria adjacente. Normalmente o calibre dos brônquios é de 2/3 a 100% do calibre da artéria adjacente. Se o calibre estiver entre 1 a 1.5, o calibre da artéria poderá ser normal, sobretudo em pessoas que vivam a altas altitudes. Se o calibre for superior em 1,5 ao calibre da artéria, então fala-se em bronquiectasias. Já foi referido anteriormente a possibilidade de haver uma obstrução brônquica por corpo estranho, que é mais frequente à direita e, sobretudo, importante em crianças. O que vai acontecer, neste caso, por exemplo, a obstrução era do brônquio esquerdo, vai acontecer um mecanismo valvular em que o ar vai entrar no pulmão na inspiração e vai sair menos na expiração. E, portanto, o pulmão vai ficando progressivamente insuflado. Vai aumentar de volume esse pulmão e poderá condicionar um desvio cardiomediastínico contralateral e pôr em risco a vida da criança. O diagnóstico pode-se fazer, portanto, em apneia pós-inspiratória e pós-expiratória. Portanto, em apneia pós-inspiratória, o brônquio obstruído vai condicionar a insuflação desse pulmão. Podemos também fazer em radiogramas obtidos em decúbito lateral, com raios horizontais, e então o pulmão obstruído, quando estiver dependente, vai continuar arejado, se estiver o brônquio obstruído, e se não estiver obstruído, o pulmão dependente vai aparecer por efeito da gravidade com mais radiodenso por congestão vascular. Portanto, são as duas hipóteses de diagnóstico, a radiografia em apneia pós-inspiratória e apneia pós-expiratória, ou avaliação em decúbito lateral com raios horizontais. Outro efeito que pode resultar da obstrução brônquica pode ser aquele de ocorrer um colapso ou perda de volume do pulmão correspondente, a que se chamamos atelectasia, e que vai resultar numa perda de volume e aumento de densidade desse pulmão, e geralmente essa obstrução pode ser devida a tumor, rolhão mucoso, corpo estranho ou uma estenose brônquica. Aqui temos, por exemplo, o que é que acontece, como é que fica o pulmão superior direito e esquerdo em caso de atelectasia no radiograma de frente e nos perfis. Reparem que a apresentação no perfil do lado direito é diferente da apresentação no perfil do lado esquerdo. Aquilo que temos a preto aqui no diagrama, na realidade, na radiografia, vai aparecer como uma área mais densa e, por isso, mais branca. Apresento um exemplo da atelectasia do lobo superior direito, em que existe uma densificação apical interna do hemitórax direito, homogénea, a pequena fissura ou cisura sobe para cima e para dentro, há uma insuflação compensatória do resto do pulmão, o próprio diafragma direito pode subir e a traqueia pode se aproximar da atelectasia. Aqui a apresentação de uma atelectasia do lobo médio e lingular
em que aparecem como triângulos de base estreita antero-inferiores no perfil e como densificações basais internas no plano frontal. O mesmo raciocínio para as atelectasias dos lobos inferiores, em que vão aparecer como a apresentação posterior-inferior nos radiogramas de perfil e como densificação basal interna nos radiogramas frontais. Reparem que, neste caso, a apresentação no plano frontal das atelectasias dos lobos inferiores e da língua e do lobo médio pode ser parecida, mas é bastante diferente nos perfis. Permite a diferenciação em caso de dúvida. Este é o raciocínio que aplicamos para as atelectasias mais severas de caráter obstrutivo que aparecem aqui neste quadro em terceiro lugar. Mas por vezes as atelectasias podem resultar também de uma maneira menos intensa, mais moderada e mais subreptícia, como atelectasias de compressão, ou seja, por vezes o pulmão pode colapsar por um efeito de compressão extrínseca, por exemplo, por um pneumotórax ou um derrame pleural. E, portanto, nesse caso não vai haver redução do volume, porque se houver uma atelectasia associada a um derrame pleural, o padrão de densificação resultante não vai condicionar uma baixa do volume da área afetada. Temos também, às vezes, aspectos de colapso de segmentos ou pequenos subsegmentos pulmonares, e que chamamos as atelectasias subsegmentares, que ocorrem sobretudo em doentes pós-operatórios, em que apenas uma pequena área distal do pulmão vai sofrer colapso, um segmento ou subsegmento, e que não se deve à obstrução, mas assim a desativação do surfatante, e vão resultar em pequenas imagens triangulares ou estrias fibróticas residuais visíveis em muitos exames de raio-x ou TAC. E, portanto, têm tendência a desaparecer ou a tornarem-se dimensões mínimas. Temos aqui exemplo de atelectasias subsegmentares discoides, imagens em banda fina ou lineares espessas que ocorrem sobretudo por deficiente inspiração e que têm tendência a desaparecer ou reduzirem-se as estrias fibróticas sinequiais residuais. Uma atelectasia, aqui temos um derrame pleural. E depois temos um colapso passivo, uma atelectasia passiva do lobo inferior esquerdo, e numa radiografia da base pulmonar esquerda podemos ver um aspecto flu, em que podemos pensar que havia aqui uma condensação alveolar, e eventualmente uma atelectasia e possivelmente até com um pequeno derrame pleural que em radiologia convencional não era detectável. Passando ao conceito de nódulo e de massa pulmonar, geralmente a diferença entre uma e outra é o tamanho. Acima de 3 cm falamos em massa, abaixo de 3 cm falamos em nódulo. O importante é saber se trata de uma lesão benigna ou maligna e poderá ser importante, além da sua análise estrutural por raio-x ou TAC ou mesmo ressonância, será-se ver a avaliação ao longo do tempo, portanto, comparar a lesão com exames antigos ou então com o follow-up seriado. Neste caso, tínhamos uma pequena lesão que, passado um ano, estava maior e de contornos especulados, portanto, era nitidamente suspeita. Geralmente, estas pequenas lesões vêm-se melhor em TAC do que em radiologia convencional, pelo que o follow-up em casos de risco poderá ter sido feito com TAC e mesmo que seja um TAC com uma resolução, uma radiação um pouco mais reduzida. Estes nódulos pequenos podemos considerar em dois tipos, o nódulo sólido e o nódulo subsólido. No nódulo sólido a lesão é homogénea, densa, compacta. Nos nódulos subsólidos ela pode ter um componente exclusivo de vidro despelido, portanto só visível em janela parenquimatosa e não em janela mediastínica, mas que se vê em vasos e brônquios no seu interior, ou então poderá ter um componente misto de nódulo sólido e de vidro despelido. Em ambos os casos, estes nódulos subsólidos são importantes porque podem evoluir para adenocarcinoma aos seus precursores e, portanto, merecem uma vigilância. Os nódulos sólidos, propriamente dito, pelas suas características, também poderão ser considerados benignos ou malignos. Características dos nódulos que poderão ser úteis para inferir a sua origem benigna ou maligna é o tamanho,
quanto maior, mais suspeito. As calcificações, geralmente há calcificações típicas, um nódulo 100% calcificado é benigno, ou calcificações em tipo popcorn, também é muito sugestivo da martroma benigno. Outro tipo de calcificações poderão surgir benignidade, mas não a 100%. As margens, tanto se a lesão for lobulada, espiculada ou de contornos indefinidos, é suspeita, e também a mudança ao longo do tempo. Lesões de crescimento muito lento são sugestivas de benignidade, de crescimento muito rápido podem ser inflamatórias ou infecciosas, de crescimento intermédio são as mais suspeitas. Lesões benignas podem causar nódulos solitórios. Temos granulomas, como tuberculose e histoplasmose. No caso da histoplasmose, podem ter calcificações centrais ao aspecto laminar, pode ser sugestivo, não necessariamente 100% benigno. A PET-STAC pode ser útil porque pode mostrar se existe captação de glicose ou consumo de glicose e pode apontar para uma origem maligna primária ou secundária, mas geralmente só é útil para nódulos acima de 1 centímetro. Outro tipo de origem de nódulos solitários benignos poderão ser, portanto, os amartomas, com calcificação em popcorn, como já disse, nódulos reumatoides, fúngicos, malformações arteriovenosas, granulomatose, ou mesmo o conceito de atelectasia redonda. Às vezes há atelectasias que ocorrem com distorção fibrótica do parênquima e têm um aspecto nodular, pseudonodular. O tumor primário pode traduzir-se pela sua própria lesão, dar origem a um nódulo ou uma massa, pelos efeitos resultantes da obstrução brônquica consequente, que pode levar a uma atelectasia ou uma pneumonia associada, ou pelos resultados da sua extensão direta ou metastática. Podem invadir as costelas, podem invadir a pleura com derrame pleural, podem dar origem a adenomegalias hilares ou mediastínicas. Por exemplo, ou destruição costal, como já disse. Quando aparecem nódulos pulmonares múltiplos, embora possam ter ocasionalmente origem não maligna, podem ser um tumor primário com nódulos pulmonares secundários metastáticos, ou então serem metástases à distância de um tumor extrapulmonar, com a designação clássica de largada de balões. Aqui tínhamos um caso de um nódulo pulmonar que aparecia já com uma massa no hilo, que devia ser uma adenomegália, e outra adenomegália mediastínica superior esquerda. Às vezes a disseminação metastática pode ser feita também através dos linfáticos do tecido intersticial e é chamada carcinomatose linfangítica, que vai dar um padrão de espessamento dos septos interlobares ou interlobulares, com um padrão reticular ou retículo micronodular, e que neste caso até aparece com derrame pleural e com um micronódulo que pode ser uma lesão secundária do tumor primário, ou então também com espessamento nodular no mediastino por adenopatias locais. Têm sido implementadas vários tipos de divisões do mediastino, anatómicas, radiológicas, cirúrgicas, e que apresentamos aqui algumas. A classificação que irei abordar do sistema da ITMG, desenvolvida por um grupo multidisciplinar incluindo radiologistas e cirurgiões, baseia-se numa divisão obtida por tomografia computarizada. Aqui apresentamos então à esquerda uma classificação mais convencional, antiga, radiológica, em que o coração aparecia no mediastino anterior. A classificação que iremos usar mais atualizada é aquela em que temos um compartimento pré-vascular, que é o mediastino anterior, depois temos um compartimento visceral, inclui coração, grandes vasos e a traqueia e esófago, e vai até cerca de 1 centímetro posterior ao bordo dos corpos vertebrais. E depois temos o terceiro compartimento posterior, que é o compartimento paravertebral.
No compartimento anterior, poderemos considerar neste compartimento pré-vascular, sobretudo 4 tipos de patologias, que são a tiroide, com o bócio retroesternal, lesões tímicas, tumores germinativos e o chamado linfoma, adenomegálias. Para criar uma mnemónica simples, seriam os 4 T's, em que o linfoma designaríamos pelo terrível linfoma. Por outro lado, devemos lembrar-nos que existem 2 tipos de patologia que podem ocorrer nos 3 passos, que é adenomegálias e aneurismas. E também, por exemplo, em termos práticos, uma opacidade ou uma densidade visível no mediastino superior, podemos pensar em 2 hipóteses, que é um bócio retroesternal, neste caso empurrando a traqueia para a direita, que às vezes é simétrico ou assimétrico, ou podemos pensar em ectasia vascular por ateromatose dos grandes vasos supraórticos. Dentro aqui uma listagem de lesões do espaço visceral, que podem ser sobretudo alterações vasculares, adenomegálias e patologia de quistes de duplicação do intestino proximal, quistes pericárdicos ou alterações pericárdicas. Temos aqui um raio-x tórax-PA, em que se verificava uma densificação central do mediastino quase simétrica acima do coração. Podíamos pensar em patologia vascular ou ganglionar. No perfil vemos que existe uma opacificação da região hilar e mesmo afilamento da traqueia com desvio anterior do bordo posterior. Portanto, poderíamos pensar provavelmente em patologia linfomatosa ou massas ganglionares secundárias. Outros exames com ataque poderiam esclarecer melhor a etiologia do processo. No mediastino posterior ao paravertebral, iremos pensar sobretudo em patologia de origem neurogénica, neoplasias, ou de origem vertebral infecciosa, traumática ou outras patologias como a hematopoiese extramedular. Na avaliação do coração e grandes vasos, podemos mostrar aqui a sua expressão no raio-x tórax-PA. Assim, na silhueta mediastínica ou cardiovascular, consideramos o bordo inferior direito diz respeito ao átrio direito, o bordo superior direito respeito à veia cava superior e às vezes até à aorta ascendente, o bordo superior esquerdo à crosta da aorta, o segundo bordo mais abaixo é o tronco da artéria pulmonar. Depois pode-se ver o apêndice auricular esquerdo e o quarto arco é o arco correspondente ao ventrículo esquerdo. Às vezes existe uma almofada adiposa junto ao apex ventricular esquerdo que dá um padrão um pouco radiodenso nesta zona que não deve ser confundido com patologia tumoral. Outro parâmetro muito simples de avaliar no raio-x tórax-PA em relação ao coração, além dos respectivos contornos, é o seu tamanho, e o índice cardiotorácico dá-nos uma ideia de se existe cardiomegália ou não. Geralmente esse índice cardiotorácico ronda aos 50%, poderá ser um pouco maior nas crianças recém-nascidos e também poderá ser maior se a radiografia estiver tecnicamente deficiente, ou seja, pouco inspirada, porque o diafragma vai subir e o coração fica mais deitado. E se for muito pequeno, também poderá estar associado a compleição asténica pacientes muito magros. Geralmente, o diafragma esquerdo deve-se ver projetado por trás do coração, porque a parte posterior do diafragma esquerdo não faz sinal da silhueta com o coração, e os contornos dos diafragmas não representam a parte mais declive do pulmão, porque ainda existe um seio costofrénico posterior mais caudal e, portanto, é uma das tais áreas ocultas no raio-x tórax PA. Na avaliação do perfil, podemos considerar que a silhueta cardíaca anterior é composta a nível inferior pelo ventrículo direito, depois o apêndice auricular direito, podemos ter um pouco também do tronco da artéria pulmonar e a aorta
ascendente. No contorno posterior podemos ter a aurícula esquerda e as veias pulmonares, aliás o átrio esquerdo e as veias pulmonares, o ventrículo esquerdo, e por vezes podemos ver uma imagem linear radiodensa entre o ventrículo esquerdo e o diafragma que diz respeito ao contorno da veia cava inferior. Todos estes aspectos descritos aparecem neste diagrama. Para termos uma ideia da projeção imaginária das válvulas no raio-x convencional, podemos traçar uma imagem, uma linha oblíqua desde a carina até ao ângulo anteroinferior da caixa torácica e poderíamos ver que a válvula aórtica encontra-se à frente dessa linha, enquanto que a válvula mitral encontra-se atrás. Isto pode ser útil, por exemplo, para identificar próteses valvulares que se vejam em radiologia convencional. Na posição mais anterior temos a válvula tricúspide e mais posterior, superior, a válvula pulmonar. Aqui a descrição, portanto, de alguns grandes vasos a nível da imagem do raio-x tórax-PA, a crosta da aorta, que aparece a nível superior à esquerda, a aorta ascendente, se estiver um pouco ectasiada ou desenrolada, poder-se-á ver no contorno superior direito e substituir assim a veia cava superior. Geralmente vai haver uma entrância entre a crosta da aorta e o tronco da artéria pulmonar, que é chamada janela aortopulmonar. Podemos ver também o bordo da aorta descendente, que vai se diferenciar do coração, porque existe ar entre a aorta descendente e o coração. Lembrar também em relação aos hilos, que geralmente o hilo esquerdo aparece um pouco mais alto que o hilo direito e que a bifurcação broncovascular destas estruturas dá-lhes a forma de um V horizontal com o ponto do V em topografia interna. A aorta torácica, como apresenta uma localização, o ramo ascendente anterior direito e o ramo descendente posterior esquerdo, poderemos em planos oblíquos sagitais avaliar o vaso em toda a extensão, como aparece aqui nestes exemplos, à esquerda em radiologia, em angiografia convencional e à direita em ressonância magnética, em que se fez um plano sagital oblíquo anterior externo e posterior, anterior externo, anterior direito e posterior esquerdo. Três exemplos do arco aórtico. À direita está normal e, portanto, não ultrapassa o contorno da veia cava superior. A crosta da aorta está aparentemente normal e a aorta descendente quase que não se vê porque está junto à coluna. Um pormenor para dizer que geralmente o calibre da aorta ascendente não ultrapassa os 4 cm. Neste caso do terço médio, há uma situação em que existe uma procedência da aorta ascendente, porque está dilatada, vai ultrapassar o contorno da veia cava superior, e quando há dilatação da aorta, podemos pensar em aneurisma ou podemos pensar em dilatação pós-estenótica da válvula. Há uma estenose valvular, o sangue passa com mais velocidade ao longo da válvula e vai condicionar o impacto na aorta ascendente com consequente dilatação. Neste caso, também temos a crosta da aorta e a aorta descendente mais ou menos normais. Nesta situação, já temos uma procedência da aorta ascendente, temos a crosta da aorta um pouco dilatada e temos a aorta descendente também um pouco procedente para a esquerda. E, portanto, tínhamos um desenrolamento ou ectasia global do arco aórtico que poderia estar associado, por exemplo, a uma hipertensão sistémica. Apresentam-se aqui sinais de uma insuficiência cardíaca bem estabelecida, temos o coração dilatado, portanto com o índice cardiotorácico aumentado, e o aumento do engurgitamento vascular perihilar, portanto apontando para sobrecarga vascular, edema dos septos interlobulares distais, que dá pequenas linhas horizontais, são chamadas linhas B de Kerley, poderá haver um derrame pleural, ou haver inclusivamente algum engurgitamento
das linhas pleurais, que não é bem o caso aqui, que não se vê bem. Poderá haver também uma alteração da distribuição do fluxo vascular. Geralmente é mais evidente por efeito da gravidade nas metades inferiores dos pulmões, mas quando há sobrecarga vascular, portanto, os vasos podem se ver mais a nível superior, chamar uma subflualização do fluxo, e que é um sinal de sobrecarga da circulação pulmonar. Um exemplo de significativa dilatação da silhueta cardíaca, e aqui podemos pensar, portanto, numa cardiomegalia que poderia estar relacionada ou com uma cardiomiopatia dilatada propriamente dita, ou com um grande derrame pericárdico circundando o coração. No caso de uma cardiomiopatia dilatada, poderá haver tendência a existir uma certa procedência da crosta da aorta, por haver uma insuficiência cardíaca secundária à hipertensão arterial. No caso de existir uma imagem de grande derrame pericárdico, a aorta poderia ser menos precedente. E este é o chamado imagem típica de coração em cabaça, em que geralmente, quando está associada a derrame pericárdico e um pouco empiricamente, não existe precedência da crosta da aorta. Na avaliação das artérias pulmonares e dos ílolos, dois aspectos a considerar. A artéria pulmonar direita é mais horizontal e anterior ao brônquio direito, e a artéria pulmonar esquerda é mais vertical e posterior ao brônquio principal esquerdo. O hilo pulmonar esquerdo encontra-se geralmente um pouco acima do direito. Por vezes, algumas alterações sinequiais a nível apical dos pulmões, nomeadamente por tuberculose, podem causar cura com retração fibrótica e elevação do hilo correspondente. Na avaliação anatómica cardiovascular das estruturas mediastínicas, podemos considerar vários níveis. Por exemplo, o nível mais superior será de 5 ou 6 vasos, e em que poderemos ver o tronco venoso braquiocefálico esquerdo e o direito. Podemos ver a artéria subclávia direita e esquerda, a artéria carótida direita e esquerda, portanto 6 vasos. Um pouco mais abaixo poderíamos ver, em vez de a subclávia direita e a carótida direita, poderíamos ver o tronco venoso arterial braquiocefálico, e então seriam, em vez de 6 vasos, seria o tal nível de 5 vasos. Podemos considerar o plano do arco aórtico ou da crossa, em que se vai ver essencialmente este vaso e a veia cava superior, e também a veia ásicos com a sua crossa. Podemos ter também visualização do esófago pré-vertebral, traqueia com bifurcação, e a este nível alguns vestígios tímicos ou pequenas estruturas vasculares do tronco venoso braquiocefálico. Um pouco mais abaixo pode-se considerar o plano da janela aortopulmonar, onde se poderá ver o topo da artéria pulmonar esquerda, mais uma vez a veia cava superior, e numa reconstrução coronal podemos ver a janela aortopulmonar com tecido adiposo entre a crosta da aorta e o tronco da artéria pulmonar, o apêndice auricular esquerda ou aurícula esquerda, a raiz da aorta com as suas válvulas e os vasos supraórticos arteriais. A localização mais caudal, o plano da artéria pulmonar direita, que nos aparece aqui horizontal, com a aorta ascendente e descendente. Novamente a veia cava superior, a artéria pulmonar esquerda no seu segmento descendente, veias pulmonares e o seio oblíquo e recesso retroaórtico do seio transverso, visível entre a aorta e a artéria pulmonar direita. A mesma imagem aproximadamente visualizada em ressonância magnética, e em cima à esquerda um plano cardíaco englobando sobretudo o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. O mesmo plano semelhante ao anterior, com uma orientação anatómica um pouco diferente. Aqui ainda estamos a ver a bifurcação das artérias pulmonares. Reparem aqui no tronco da artéria pulmonar comum, que geralmente o calibre superior vai aos
3 cm. O recesso asoesofágico, que é uma invaginação posterior pré-vertebral do pulmão direito, que aparece aqui com o número 14. Lembrar a posição do esófago, que se encontra lateral à aorta e pré-vertebral. Neste plano cardíaco superior, podemos verificar o átrio esquerdo e como a veia pulmonar a desembocar no mesmo, aqui como outra do lado esquerdo. Lembrar que as artérias coronárias podem ter origem, por exemplo, a coronária direita no seio anterior e a coronária esquerda no seio posterior esquerdo, ficando o seio posterior direito neutral, sem emergência de nenhuma artéria coronária. Uma imagem da distribuição anatómica do sistema venoso ásicos, em que temos a crosta da ásicos a desembocar na veia cava, temos a ásicos pré-vertebral à direita e depois temos o sistema hemiásicos pré-vertebral à esquerda, com a veia acessória hemiásicos superior à esquerda e também com comunicação ao nível T8 com o sistema venoso ásicos pré-vertebral à direita. Nestas 4 imagens é o que começamos a ver, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Começamos por ver a nível da crosta da aorta, vemos também a crosta da ásicos, com a ásicos a desembocar na veia cava superior. Num plano mais inferior, podemos ver aqui ao nível T8 a hemiásicos acessória a desembocar na ásicos e depois também um pouco mais abaixo vemos também a ásicos a desembocar, a hemiásicos esquerda, pré-vertebral esquerda, a desembocar na ásicos à direita. E mais baixo, no plano mais caudal, temos novamente a visualização em 3 e 4 da veia ásicos e hemiásicos, pré-vertebral ligeiramente direita e ligeiramente esquerda, respectivamente a ásicos e a hemiásicos. Temos aqui 2 exemplos de coronariografia esquerdas observadas respectivamente à esquerda com uma abordagem anterior oblíqua direita e na imagem à direita com uma abordagem em perfil esquerdo. Lembrar que a artéria com maior frequência de obstrução por doença aterosclerótica é a coronária interventricular anterior. E lembrar também a variante maligna, que consiste na origem da coronária esquerda a partir do seio coronário direito e depois posterior curso entre a aorta ascendente e o tronco da artéria pulmonar. Temos aqui a avaliação por TAC da origem da artéria coronária esquerda a partir do seio aórtico esquerdo, também um pouco posterior, que é a situação mais habitual. Temos aqui um exemplo de uma avaliação por TAC da grau de calcificação das artérias coronárias, obtendo-se um score. Score esse que quanto mais alto for, maior será a probabilidade de desenvolver doença coronária severa ou ataque cardíaco. Apresento aqui também 2 conceitos importantes, que é o conceito de dominância da artéria coronária, dependendo da origem da artéria descendente posterior, sendo que na maioria dos pacientes apresenta uma dominância direita. Outro conceito é o exame do triplo rollout, que é para um quadro de dor torácica aguda na urgência, poder-se-á fazer um angiotaque que permitirá a avaliação simultânea das artérias coronárias, disseção da aorta ou de tromboembolismo pulmonar. Vou terminar com algumas considerações sobre imagiologia mamária, em que o exame mais utilizado é a mamografia. Podemos considerar 2 tipos de mamografia, a de screening ou rastreio e a diagnóstica, respectivamente em doentes assintomáticos ou doentes sintomáticos ou com problemas específicos.
Assim, na mamografia de rastreio pretende-se detectar cancro em doentes assintomáticos e na diagnóstica pretende-se avaliar doentes com queixas clínicas ou doentes com potenciais anormalidades que tenham sido verificadas nas mamografias de rastreio. Em termos práticos do dia a dia, geralmente a abordagem que se faz é um misto de screening e de rastreio. A mamografia diagnóstica também pode ser feita em doentes com história de cancro mamário ou em doentes que tenham implantes mamários. Na mamografia fazem-se 2 incidências em cada peito, 2 planos transversais que apresentamos aqui, o direito e o esquerdo, e 2 planos mediolaterais oblíquos, que é um perfil obliquado para incluir não só a glândula, mas o prolongamento axilar. Os seios podem ter variável densidade hídrica ou adiposa, e neste caso vemos que o padrão de tonalidade esbranquiçada correspondente à densidade hídrica é significativo, pelo que trataríamos de dizer que se trata de um seio denso. Temos aqui uma consideração acerca da ecografia, que pode ser utilizada como exame adicional ou em conjunto com a mamografia, que é um método de estudo preferencial em risco médio de doentes sintomáticos abaixo dos 30 anos. A sua indicação principal é para diferenciação entre lesão sólida ou quística, mas também pode ser útil em doentes que tenham que ser reavaliados após o exame de rastreio para resolução de problemas ou em doentes sintomáticos. Assim, a sua avaliação associada à mamografia em doentes de alto risco e com seios densos na mamografia pode beneficiar a eficácia diagnóstica. Temos aqui um exemplo de uma lesão heterogénea em ecografia que era suspeita de malignidade. Não era um quiste, porque se fosse um quiste a lesão era anecoica escura, quase preta, e depois com ligeiro reforço posterior dos ecos. A ressonância magnética apresenta algumas indicações que estão aqui apontadas na parte superior do slide. E o doente geralmente vai se posicionar em decúbito ventral com os seios pendentes e a imagem vai ser apresentada como apresentamos aqui num plano axial de ambos os seios. Os exames são feitos em simultâneo para o seio direito e esquerdo e a maioria dos exames fazem-se com contraste endovenoso com gadolínio, sendo que no caso da avaliação de implantes essa situação ocorre com raridade. Agora vou tecer algumas considerações sobre a mamografia, que é a técnica que vai mostrar os seios, sobretudo com densidade adiposa que aparecem com tonalidade cinzenta escura ou com densidade hídrica correspondendo ao tecido glandular e à matriz fibroconjuntiva de suporte que aparece com densidade esbranquiçada ou clara. A densidade do peito pode ser dividida em 4 categorias, que é seios muito escuros de predomínio adiposo, seios muito brancos de predomínio glandular ou fibroconjuntivo e depois seios de densidade intermédia mais escuros com pouco tecido fibroglandular conjuntivo ou mais claro com tecido fibroconjuntivo ou glandular. E temos aqui 2 exemplos, portanto fazem-se geralmente 2 incidências para cada seio, um plano axial horizontal, seio direito, seio esquerdo, e depois um plano oblíquo lateral a 60 graus para obter também a projeção dos músculos peitorais e das regiões axilares para ver os ganhos locais, que são importantes para avaliar eventual extensão de doença. E estas são as 2 incidências standard e que são vistas comparativamente do lado direito com o lado esquerdo. Os aspectos principais que podemos ver na mamografia é a presença de densidades hídricas em forma de massa ou distribuição assimétrica ou em que o próprio estroma e o parênquima glandular aparece deformado ou quando existem calcificações. As calcificações, se forem grandes e grosseiras, são sugestivas de benignidade. Se forem finas em poeira, muito pequenas e por vezes com uma distribuição segmentar, são suspeitas de malignidade. Por exemplo, neste caso, tínhamos uma densidade assimétrica, e quando estamos a falar de assimetria, é geralmente uma assimetria grosseira, densidade assimétrica no plano médio-lateral e com localização externa no
plano craniocaudal ou axilar, portanto, right craniocaudal, e portanto que teria que ser investigada. O tecido glandular geralmente é mais rico nos quadrantes externos, na parte externa dos seios. E aqui teríamos, portanto, a parte externa e a parte interna. Os gânglios axilares também poderão ser considerados conforme o seu contorno, tamanho e densidade. Se tiverem centro claro com a gordura, serão mais sugestivos de benignidade. Apresentamos aqui dois exemplos de lesões nodulares em incidências craniocaudais. À esquerda, uma lesão nodular de contornos algo lobulados, teríamos que ver qual era a sua expressão no outro plano mediolateral e na ecografia. À direita, uma lesão que tem densidade hídrica e adiposa ao mesmo tempo. Quando estas lesões nodulares têm uma densidade mística, isto é bastante a favor de benignidade. Podia ser um hematoma. Outro conceito importante é o conceito de distorção do parênquima. As densidades da matriz fibroconjuntivo glandular geralmente têm um aspecto ovalar algodonoso. Às vezes podem ter um aspecto de deformação, parece que é uma estrela, e portanto isso poderá ser um aspecto chamado de distorção arquitetural que pode ser considerado suspeito. Neste caso havia uma distorção arquitetural e até com uma retração, invaginação do mamilo, que também é um sinal preocupante na imagiologia mamária. E na ecografia vínhamos uma zona onde os ecos não passavam. Portanto, é uma chamada imagem lacunar. Portanto, estes dois aspectos serão muito suspeitos de malignidade. Neste exemplo, à direita, temos também um parênquima com algumas densidades algodonosas dispersas e nesta zona temos uma certa distorção estriada estrelar que foi considerada suspeita. Fiz uma tomossíntese, que são uma técnica de planos mamográficos feitos em vários planos sucessivos e que permitem uma maior discriminação de parênquimas densos e vimos que essa zona de distorção era melhor identificada e tratando-se também de lesão maligna. Reparem que neste caso havia vários gânglios axilares, este globoso, de centro claro, que eventualmente também teriam que ser caracterizados adicionalmente ou por ecografia ou mesmo por biópsia dirigida. Outros dois exemplos de patologia mamária, neste caso um doente tinha uma calcificação grosseira, grande, e aqui tinha um nódulo com calcificações não grosseiras, mas arredondadas e superiores a 1 milímetro. Quando as calcificações em mamografia são grandes ou superiores a 1 milímetro e arredondadas e homogéneas, são mais a favor de benignidade. Quando são calcificações em poeira muito finas, quase imperceptíveis, e encontram-se em agregado e têm polimorfismo, ou seja, não são todas iguais, são muito suspeitas de malignidade. Neste caso eram 2 fibroadenomas com componente cálcico. No caso à esquerda, tínhamos uma situação numa paciente que tinha uma assimetria, portanto, na base do prolongamento axilar direito, portanto, junto ao músculo peitoral, que vemos aqui. Este nódulo fez-se uma incidência localizada, portanto, que é uma variante, uma incidência adicional em que se tenta projetar o feixe radiográfico numa zona em que é feita uma compressão com uma taça e o nódulo continuou a ser bem visível, não desapareceu. Por ecografia tinha uma estrutura sólida e, portanto, confirmou-se que tratava-se de uma lesão maligna. Neste slide apresenta-se a classificação BIRADS para patologia mamária, Breast Imaging Reporting and Data System, e também fatores de risco de doença maligna no seio apresentados na parte de baixo. A classificação BIRADS geralmente aplica-se à realização de mamografia e ecografia mamária. Se for um exame incompleto, chama-se um BIRADS 0, terá que fazer avaliação adicional. Por exemplo, uma senhora de 50 anos que faz só a ecografia mamária, portanto é considerado um BIRADS 0, porque aos 50 anos já terá que fazer também uma mamografia. O BIRADS 1 é considerado um exame negativo normal,
e então faz um rastreio habitual ou possivelmente uma ressonância de screening se o risco de neoplasia for superior a 20%. O BRAF2 são lesões consideradas benignas, portanto muitíssimo baixo grau de probabilidade de malignidade. O BRAF3 é lesões benignas que considera-se percentagem de malignidade até 2% e fazem também uma avaliação depois de seguimento no intervalo curto de 6 meses, ao contrário do BRAF2 em que vai para o rastreio habitual. O BRAF4 refere-se a lesões suspeitas em que o grau de suspeição vai de 2% a 95%, de suspeição de malignidade, e poderá ter 3 subgraduações de 4A, 4B e 4C, conforme for maior o grau de probabilidade de lesão maligna. Fazer exame histológico. E um BRAF5 é quando a probabilidade de malignidade for superior a 95%. BRAF6 é quando a lesão já for conhecida como de etiologia maligna. A terminar, apresento as referências bibliográficas principais, que são os 2 primeiros livros. Bom trabalho, bom estudo. Muito obrigado pela vossa atenção e continuação de um bom estudo.